O estudante de medicina, ele vive dizendo que não tem tempo para estudar, não tem tempo para ter vida social, não tem tempo para fazer um monte de coisa. Mas será que o fato é realmente tempo, é programação desse tempo? Como deve ser essa programação? Qual é o jeito certo de programar? Aqui do canal Diário da Pesquisa, pessoal. E qual é o primeiro ponto, pessoal? Para você poder começar a sobrar tempo na faculdade de medicina. Então, eu acho muito raro você ter uma pessoa que diga: eu tenho na minha faculdade de medicina, eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero, já organizei minha agenda, eu faço prova de liga acadêmica correndo, eu vou correndo para o estágio. E não naquele momento, eu estava errando nesse passo a passo. E eu estava mais super sobrar tempo na faculdade de medicina, seja para ter mais tempo para estudar, e seja também para sobrar tempo para você ter um currículo de destaque, é que você precisa ter na sua mente que você não precisa ter 1000 certificados. Tem uma galera que acredita que ter milhares de certificados, ter uma pilha de certificados é algo que já é sinônimo de que ele vai ter um currículo bom durante o curso de medicina. E a realidade é que não. Você ter um currículo grande não significa que você vai ter uma alta nota. Querem se inscrever milhares e milhares de vezes em palestras promovidas por ligas acadêmicas, por exemplo. Eu duvido que você que está me assistindo aqui não tenha pelo menos um único certificado, que esse certificado foi emitido por uma palestra de liga acadêmica e que está assinado pelo presidente da liga e pelo orientador. Eu duvido que você não tenha um certificado como esse, duvido mesmo. Então, fez o check-in no evento, mas você não assistiu nenhuma palestra, você não levou nenhum trabalho, você só fez o check-in no evento para pegar o... Teve um monte de pessoal que fez isso. Entrou só para pegar o certificado. Então, primeiro conteúdo que você for escolher fazer, até mesmo estudar. Você tem que ser seletivo até mesmo com quais matérias você vai se dedicar mais e quais matérias você vai se dedicar menos. Você tem que ser seletivo com a literatura. Será que cabe mesmo você ler lá os capítulos do Guyton? Existem mais de 4 capítulos com mais de 25 você estudar por aquilo? Então você tem que também ter um filtro das 5 matérias. Nada adianta você chegar para mim e dizer: claro, eu já participei de 10 congressos. Se os 10 congressos não forem válidos para atuar na residência médica. Não faz o mínimo de sentido isso. Não faz o mínimo de sentido. Você querer ficar fazendo pilhas. Pilhas de eventos, pilhas de jornadas, pilhas de palestras, pilhas de cursos. Não faz o mínimo sentido. E eu vejo também uma grande maioria das pessoas até mesmo pegando briga por liga acadêmica, que foi assinado pelo representante da liga e pelo orientador, não é a melhor estar no seu dia a dia. No seu dia a dia de estudante de medicina. Então você precisa ter isso em mente muito claro. Sobrecarregando do que de fato abrindo espaço para coisas que realmente vão ter pontos no seu currículo. Então esse é o primeiro ponto para sobrar tempo na sua faculdade de medicina. Período. E o primeiro período, na realidade, eu digo do ciclo básico, do primeiro até o 4º período. Mas o que acontece bastante? Você começa a entrar no curso de medicina e você acredita que você tem que aproveitar todos, estudar o máximo, que você tem que zerar a infectologia, zerar a saúde da mulher, você tem que zerar todos os assuntos sobre pneumo. E a grande realidade mesmo é que quando você tem essa mentalidade que você só vai ver naquela única vez aquele assunto, isso gera uma sobrecarga muito grande em você. Você vai ver que existem, ao longo do curso de medicina como um todo, várias oportunidades para você aprender o mesmo assunto. O mesmo assunto na faculdade de medicina você vai ver várias e várias vezes. Então, por exemplo, vai aparecer a oportunidade para você, posteriormente, após você sair do primeiro período, que talvez você esteja pagando, por exemplo, embriologia agora. É horrível a embriologia. Você vai estar vendo o quê? Ginecologia, obstetrícia. E aqueles conteúdos que você viu lá no início da faculdade, eles vão ser vistos novamente. Então, por exemplo, quando é que faz a produção do surfactante? Quando você tem o surgimento do sincício, a anidação, tudo aquilo, você vai ver novamente em ginecologia e obstetrícia. Então, você não tem na faculdade de medicina um único momento para aprender aquele assunto. E aqui eu volto novamente que o importante é você aprender o básico, aprender os conceitos principais, porque lá na frente vai ser isso que vai ficar na sua cabeça. O pensamento, a ideia, o conceito. Se, por exemplo, eu não conseguir ver todo o conteúdo de infectologia, se acalma seu coração. Uma única vez. Entenda os conceitos básicos, você não precisa ficar decorando rodapé de livro. Lembro que eu queria estudar por aquilo que era o mais complicado, porque eu achei que se eu lesse o livro de embriologia, eu achava que eu estudei pelo canto mais difícil. Mas doce ilusão. Eu estudando pelo canto, lembrar na hora da prova, quase reprovo em biologia. Então,
Você vai ver a mesma coisa 1000 vezes. Você não precisa se desesperar se você não conseguiu bater a matéria de uma única vez só. Esse. Que você vai ver o mesmo assunto várias vezes, você tira aquele peso, você tira aquela carga das suas costas de dizer, tudo bem, eu posso optar por ser nota 7, por ser nota 10 nessa área da minha vida, nesse momento em que eu estou agora. E principalmente para quem está entrando nos primeiros períodos de estudo, aproveitar que para quem gosta, parte das atléticas, ter calma na hora de desenvolver meu currículo. Eu diria que no ciclo clínico vão aparecer diversas oportunidades para você, de estágio, de intercâmbio, de seleção até mesmo para outros programas e pontuações do currículo para residência médica. E você vai ser selecionado baseado no seu currículo. Então você tem que se preparar o quanto antes para que você aproveite essas oportunidades. Aí agora esse é o momento que geralmente o clínico me pergunta, Clara, pelo amor de Deus do céu. Eu tô no ciclo clínico. Ainda dá tempo. Eu ainda consigo correr atrás de quem está lá no primeiro período. Agora, infelizmente, você não tem tempo. Você não tem tempo agora de cometer um erro e pontuar. Não cabe nesse momento, você que está do clínico por internato e até mesmo formado, você não cabe agora nesse momento querer fazer pesquisas e projetos que vão ter um espaço mais demorado, que você vai precisar. Então, claro, ainda dá tempo? Dá. Só que a sua programação é diferente de quem está lá. Você também ter sucesso e otimizar o seu tempo na faculdade de medicina é justamente aprender a fazer um estudo eficiente. Então eu sei que quem está no primeiro e quem está no quarto, do primeiro ao quarto período já está no desespero de como é que eu vou estudar, o que é que eu vou estudar e de que jeito eu vou estudar. E acaba que chega e me fala, Clara, como é que eu vou construir um currículo de destaque se eu não tenho um tempo? Provavelmente, se você está me falando que não é um jeito eficiente, que não está te ajudando a aprender e na realidade está te segurando. O que é que faz você aprender mais rápido? Você lê um capítulo de 25, 30 páginas? Ou você sentar? O que é que faz você aprender mais? O que é que faz você reter mais o conhecimento? Isso principalmente preparar, mais alta vai ser a sua nota. E quando você estuda pelo capítulo de livro, você está entendendo e você está gerando coisas que você achou que aquilo ali era importante. Então, você vai focar no livro onde as vozes da sua cabeça, elas falam para você que é importante. As questões não focam nisso. E a nota da sua prova vai ser baseada na quantidade de questões que você acertar. Pessoal, é por isso que você precisa ter um currículo de destaque. Na prova de residência médica, com o currículo não, você sabe exatamente qual a nota do seu currículo que você vai tirar. Você consegue garantir a sua nota. Sabendo exatamente como vai pontuar. É por isso que é tão mágico, você pode até saber o assunto. E você pode errar. E com o currículo você sabe exatamente quais são os tópicos que vai pontuar e você já vai preparado para a prova e não vai com a desvantagem. Imagina o quão menos ansioso você vai para a prova, sabendo que você já tem a sua pontuação garantida. Pelo amor de Deus, tem nem comparação, gente. Tem nem comparação. Então, do mesmo jeito que você vai se preparar de forma eficiente para a prova de residência médica, preparando o seu currículo, do mesmo jeito que você vai preparar de forma eficiente para conquistar o estágio que você quer, é a prova da sua faculdade de medicina. Não faz sentido se você vai responder uma prova objetiva. É bem melhor que você tenha um aplicativo de questões. E depois me envia no gosto. Me envia no direct questões. Que eu te mando o link do aplicativo. Agrado. É igual o More, que é de embriologia. Então, veja muito bem. E existe você estudar para ir bem dentro do ambulatório, dentro do postinho, dentro do consultório de especialidades, dentro do centro cirúrgico. E, cara, como assim são dois cenários diferentes? O estudo é completamente diferente. Porque em um você está se preocupando quantas questões você vai acertar mais. E no outro você está preocupando em prestar o melhor atendimento ao paciente, em saber qual é o melhor medicamento que você vai dar para aquela situação, qual vai ser o melhor diagnóstico, qual vai ser o melhor método, quais são as melhores perguntas que você tem que fazer. Bem no internato. E os aplicativos vão fazer pela gente. Ele vai te dar o assunto já resumido do que tem de mais de atual sobre aquela doença, dos melhores tratamentos que tem sobre aquela doença e do protocolo que você tem que seguir. Algo que em 40 minutos você bate todos os principais pontos e você já estudou. Internato, na sua bolsinha de práticas ou mesmo no seu telefone. Então, por exemplo, alguém que já estudou asma, já chegou a ver asma, algo desse tipo, vou usar o exemplo da asma. Então, na asma você tem uma tabelinha do GINA que você faz
para perguntar se é uma asma controlada, se é parcialmente controlada ou descontrolada. Você lembra se você já chegou a estudar disso? Você tira um print daquela tabela e leva para o ambulatório. Para que você lembre de perguntar ao paciente. E aí você sabe, se você é o mundo inteiro, ele pega o guideline canadense, ele pega o guideline europeu, ele pega os guidelines das sociedades internacionais e ele sintetiza na melhor evidência possível para o seu paciente. Tá em dúvida? Tem lá no UpToDate. Tá em dúvida se está atendendo um idosinho? Você tá em dúvida se uma medicação faz interação medicamentosa com a outra? Lá no UpToDate você consegue saber. Gente, sério, é muito bom o UpToDate. Depois que você começa a usar, você meio que vira... Não tem testemunho de Jeová, você vira testemunho do UpToDate. É basicamente isso. Você vira a testemunha do uso desse aplicativo. Porque aquele livro é muito legal. Só que o que acontece? No momento em que ele é publicado, ele já está defasado. No momento em que ele é publicado, acabou. Aquele assunto já foi. Só que no UpToDate, o que acontece? Tudo já está atualizado. A literatura científica já está resumida para você. UpToDate. Então, esse é um ponto, gente, do estudo eficiente em medicina. Você precisa separar, distanciar o estudo para o ambulatório e você precisa entender o estudo para a faculdade de medicina para você tirar uma nota alta na prova. Esses dois pontos. Então, quando você encaixa isso na sua rotina de uma forma eficiente, isso otimiza muito o seu tempo. Isso melhora muito o seu tempo. Isso de um processo seletivo, de um estágio que você queira fazer, seja você participar de um projeto de pesquisa, seja você tirar o final de semana de folga, porque é importante você tirar o final de semana de folga, seja você fazer qualquer outra coisa que você queira. Então, isso começa a sobrar tempo na sua vida. Porque hoje não consegue abraçar o mundo. Não tem como você abraçar o mundo só com seus dois braços. Vê? É muito grande, você não tem como fazer isso. Então, você consegue dar direcionamentos. E você consegue melhorar a sua nota direcionada. Pessoal, qual é o próximo tópico para você sobrar tempo na faculdade de medicina? Se chama inteligência curricular em medicina. Então, quando eu falo de inteligência curricular em medicina, pessoal, eu estou falando principalmente de você saber e selecionar com cautela tudo o que você for fazer. Por exemplo, será que a acadêmica vai pontuar só um único ponto? Ou faz mais sentido você, durante um ano inteiro, participar de um projeto de iniciação científica que tem o potencial de te dar 14 pontos no Enário? O que é que você vai fazer? Algo que vai te dar 1 ponto? Ou algo que tem o potencial de te dar 14 pontos? Vamos trazer para a USP? Liga acadêmica, 10 pontos. Projeto de iniciação científica, 30 pontos. Então, veja, o que é que vale a pena você dar para você? Porque aparece dentro da faculdade de medicina muita oportunidade. A oportunidade de você acompanhar um médico, você participar de projetos, ser de comissão organizadora, ser principalmente centro acadêmico. Será que vale a pena? Será que vale a pena você realmente participar disso tudo? E a grande verdade é que não. Você precisa ter uma inteligência curricular para entender quais oportunidades de fato são oportunidades para você. Então, às vezes, a pessoa acredita que, um currículo bom, existe um currículo padrão para todo mundo. Um currículo de excelência bom para todo mundo. E a realidade, gente, é que não. Não existe um padrão bom para todo mundo. Existe um padrão para você e para suas necessidades. Então, hoje você está vendo seu amigo que ele está querendo produzir, por exemplo, um capítulo de livro. Talvez, na situação em que ele está hoje, para pouco de sentido para quem vai fazer residência médica em Minas Gerais. Mas São Paulo não faz, Pernambuco não faz, Rio Grande do Norte não faz. E vê, não é preciso você definir a sua especialidade logo agora. Precisa definir a sua especialidade. Você precisa ter inteligência curricular para entender o que é prioridade para você e para as suas necessidades. É isso que você precisa saber. Cara, liga acadêmica dá quantos pontos no Enário? Então, liga acadêmica, você ficando pelo período de 1 ano, sendo uma liga acadêmica válida, com o certificado emitido do jeito certo, vai estar pontuando um total de 1 ponto. É só 1 ponto.
E tem um pessoal, quando você entra na faculdade de medicina, meio que você é doutrinado para participar da liga acadêmica. Você é doutrinado. Quando você já entra na faculdade de medicina, o que acontece? Você já tá lá no centro acadêmico, o pessoal já tá falando, vamos agora entrar na liga acadêmica. Você passa pelos primeiros períodos, já é apresentada a você a liga de cardio, a liga de medicina de urgência e emergência, já é apresentado um monte de trabalho científico, já é apresentado um monte de coisa pra você, e você faz, meu Deus do céu, a faculdade não tem gineco direito, a faculdade não tem nefro, eu preciso entrar na liga de gineco, já que minha faculdade não tem um suporte bom de gineco. Aí você olha pro outro lado e posta foto fazendo intubação, e você olha pra essa situação e faz meses dando a prova da liga, 4 meses dando a prova da liga, chega a prova da liga, você não passa. Aí você fica, caramba, tô frustrado. E acha que o seu currículo acabou ali. E eu tô dizendo isso, gente. Eu tô há 3 anos trabalhando com currículo. Mas eu falo isso de todo coração. Isso aconteceu comigo. Se você me pegasse, eu só estudei conteúdo para liga acadêmica. E você só tem estresse. E fica frustrado. Então, olha, você precisa entender o que é prioridade para você. Então, gente, um abração enorme para você. Tchauzinho, gente.